irmãos, Saravá Umbanda, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eu Sem Fronteiras. Eu vou tentar, se não sair do jeito que você faz, você me corrige. Você pode me puxar a orelha. Vamos lá? Como não? Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Manja Seara. Tem de espírito de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Bênção, mãe! É isso aí, eu não ia conseguir fazer desse jeito tão bom. Pai, Paulo do Daniel. Pai, muito obrigado por abrir as portas aqui da casa de manhã. Imagina. Pra gente fazer um bate-papo legal. Eu vou deixar um link, linkando o vídeo que a gente fez com a manhã, para vocês assistirem e conhecerem a história da Tenda Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia. Esse vídeo a gente vai falar um pouquinho da caminhada do Pai Paulo para vocês, de quem segue você, né, Pai? Então, quero que você possa ficar à vontade. Você já tem bastante familiaridade com a câmera, né? Já. Então não preciso nem falar, né? Não, mas assim, familiaridade comigo, né? No canal dos outros a gente fica meio envergonhado. Mas não precisa não, daqui a pouco eu começo a puxar algumas coisas e a gente nem percebe que está gravando. Então beleza. Eu costumo dizer que a primeira pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Que é assim, como foi esse início na Umbanda? Quais são as suas lembranças aí dos primeiros passos na caminhada? Então eu vou falar assim, eu nasci num berço umbandista, eu nasci dentro do terreiro de Umbanda, e eu me recordo quando eu era moleque, aqui mesmo nesse chão, nesse terreiro, eu de roupa de santo, de roupa paisana, entrando, brincando, eu me recordo dessa época, né? E eu nasci aqui dentro eu vivi e cresci. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu costumo dizer que eu entrei na minha época de rebeldia, eu fui um RCC da vida. O que é um RCC? Rebelde com causa. Não é rebelde sem causa, é um rebelde com causa. Eu estava na minha época da juventude, na minha época da rebeldia, e eu me afastei do terreiro. E a minha mãe e meu avô sempre me apoiaram, nunca falaram, não, você quer se afastar, fica à vontade, tudo. E na época eu tinha alguns amigos que estavam frequentando a igreja católica, e eles me chamaram, pô, Paulo, vamos lá na missa com a gente. Aí eu fui na missa, tinha um grupo de jovens, tinha um rapaz que tocava violão, coisa de rock, eu me empolguei com aquele negócio e tal, gostoso, vamos fazer catequese. Putz, estou velho, sou velho pra caramba. Não, mas todo mundo é. Vamos lá, então vamos fazer catequese. Aí fui falar pra minha mãe, fui falar pro meu avô, eu quero fazer a primeira comunhão. Mas foi uma época muito importante para mim. Por incrível que pareça, né? Acho que ali foi o start para mim voltar para a Umbanda. O start, não foi a conclusão, mas foi a start. Porque quando eu estava fazendo a catequese, tinha diversas coisas falando mal de Iemanjá, falando mal do espiritismo, falando mal do umbandismo, e a minha família era, né? Sim. E aquilo estava doendo, sentindo E eu comecei a discutir com o padre. Falei, não, padre, tá errado. Tá errado isso. Aí na outra aula não veio o padre, ele mudou, ele foi dar aula em outra para as crianças, aí veio uma outra dar aula pra gente. Aí eu falei, não, mas eu quero continuar aquela discussão da semana passada. Ela derrubou o padre da igreja? Não, da igreja não, derrubei da sala. da sala. Aí nós começamos a discutir, aí já era uma discussão mais jovial, né? Mais jovial, e ela questionando, ou você acredita ou não tem que acreditar, eu quero que você me prova, pô, mas é que tá, não é porque está escrito que eu tenho que acreditar em alguma coisa, né? E ela vai me provar você então que você não tem nada escrito. Nossa, e aquilo me doeu. Quando não tem nada escrito, porque não tem mesmo, né? A Umbanda não tem uma Bíblia, né? Não tem uma Bíblia, né? Eu falei, olha, eu não sei responder, agora na semana que vem eu te dar uma resposta. Aí na quarta-feira aqui eu esperei a Gira conversar, começou a Gira, eu falei, eu preciso conversar com a minha entidade hoje. Conversa com a Mãe Sacepuna, que é a preta velha da minha mãe. Eu trouxe um caderno. E tudo que a menina me perguntou, Mãe Sacepuna, eu sentei, Mãe Sacepuna, eu preciso saber disso aqui. Ela me respondeu. Disso aqui, ela me respondeu. Do sincretismo. Como que nasceu São Jorge, Ogum, ou seja, meu filho, é porque a gente não podia chamar Ogum. Então nós pegamos um santo que mais se parecia com Ogum, que era São Jorge, pela qualidade dele. Tá. E eu fui escrevendo. E eu fui fazendo todas as perguntas que me fizeram e eu não sabia responder. Eu perguntei para a preta velha. Chegou na semana seguinte, eu trouxe as respostas. Vamos lá? Vamos. Na época da escravidão foi isso. E a menina, Paulo, você não pode continuar a fazer catequese. Não é seu lugar aqui. Né? Não é seu lugar aqui. E aquilo me tocou. Não é seu lugar. Não, eu quero fazer.
Eu acabei concluindo a catequese e no dia, um dia antes da primeira comunhão, você tinha que se confessar com o padre. E foi o padre que eu discuti. 200 Ave Maria pro padre. Não, aí ele chegou, a hora que ele veio para mim, que ele falou assim, como é que é, filho? Você está fazendo forçado? Não, não estou. Você está fazendo porque você quer? Sim. Mas você abandonou todas as suas convicções? Não, não abandonei. Pelo contrário, eu estou com muito mais dúvidas. Bom, mas talvez Jesus esteja fazendo desse caminho para você, que você tenha um propósito melhor. Então, você pode fazer. Eu falei, legal, né? Eu pensei que ele ia me bloquear. No dia seguinte fiz a primeira comunhão. E naquele ano que eu fiz a primeira comunhão, eu tinha me alistado no exército. O meu avô tinha feito uma promessa que se eu fosse dispensado do exército, eu iria de branco, de roupa de santo, para a festa de Iemanjá. Eu falei, avô, não vou não. Imagina, eu estou afastado, eu estou isso, estou aqui. Não, você precisa ir. E o meu avô, ele sempre foi aquela pessoa que assim, que ele falava era lei. Não sei se os mais antigos, o que ele falava era lei. E eu era o rebelde da família, o rebelde por causa. E a minha mãe, pelo amor de Deus, vamos falar pro seu avô que você não vai. Eu falei, não, mãe, eu quero ir. Aí o meu avô, mas eu fiz a promessa, meu, você tem que ir. Tá bom, então eu vou. Aí eu fui. Eu fui na festa de Iemanjá, eu me lembro muito bem, foi em dezembro de 1989. Eu me lembro bem. E teve a Praia Grande era imensa, né? Existia centenas de terreiros, não é agora que só tem dezenas, era centenas de terreiros. E eu comecei a andar na praia, meu avô me pegou e começou a me explicar um monte de coisa da Umbanda. Falei, a Umbanda é isso, o caboclo é isso, o é isso. Eu falei, caramba, por que o senhor está me falando isso, né? Vamos dormir, né? Vamos voltar para a gente tocar. E ele caminhando comigo, me falando, me explicando. E em fevereiro de 1990, meu avô viajou por um. Aí eu entendi. Eu não tinha entendimento em dezembro, mas em fevereiro eu entendi que ele queria que eu fosse para me encaminhar com ele, para ele me ensinar. Para ele te ensinar, né? Se é para ouvir de alguém que fosse, acho que de um exemplo para ti, né? Exatamente. E aí ele, com a passagem dele, eu vendo o sofrimento da minha mãe, do meu irmão, tudo, e falei, não, agora eu volto. Não, e assim, às vezes a gente tá num momento mais rebelde, é inevitável a gente não se afastar, mas assim, ter um espaço da família, né, parece. E aí essas situações parece que no momento da dor, a gente quer estar perto das pessoas que a gente ama, né? E aí parece que volta a unir tudo, né? Exatamente, e foi isso que aconteceu. Aí eu virei um problema na família, um rebelde diferente. Né? Porque eu voltei para a Umbanda querendo saber por que das 7 linhas, por que do sincretismo, por que bate a cabeça, por que se assenta, por que se firma. O porquê de tudo, né? O porquê de tudo. Aí eu virei um problema, mas um problema bom. Que acaba acrescentando, né? Porque Exatamente. todo mundo acaba tendo que buscar, né, saber o porquê também, né? Exatamente. E quando foi que eu questionei a minha mãe sobre o porquê das 7 linhas ser diferente numa casa, na outra diferente, tudo, a minha mãe me respondeu que se você conheceu Maninha, e vocês que já assistiram, eles estão assistindo esse vídeo, não assistiram o vídeo da manhã, vai lá e assiste. Ela é um amor. Ela falou assim para mim, filho, eu não sei te responder. Eu sei para mim e me satisfaço comigo. Sim. Vai procurar ensinamento, vai lá, aprende e volta e me traz. Beleza. Começou a... Não, aí eu fui fazer o primeiro curso que eu fiz, foi em 1990 ainda. Em 90 ainda, foi outubro, novembro. Foi com o seu Inés Spadoni, pai Inés Spadoni, na Associação Paulista de Umbanda. Associação do Pai Demétrios Domingues, que foi quem colocou a estátua de Iemanjá lá na Praia Grande. Foi ele que colocou. Né? Aí eu fiz um curso com ele, ali eu aprendi um monte de coisa. Então tem gente que fala, né, que os cursos agora é os cursos. Não, o curso existe desde a época do Benjamin Figueiredo, desde a época de Benjamin. Era uma coisa mais doutrinária para a tenda dele, mas já existia já. Não, mas era um curso diferente, não era para ganhar dinheiro do povo, né? Sim, era mais uma coisa doutrinária mesmo, né? Doutrinária. E eu comecei a fazer esses cursos diferentes, né? E aí depois conheci o Pai Rubens Saraceni, fui fazer teologia com ele, fui fazer sacerdócio com ele, fui fazer magia com ele. E aí tem uma coisa que nós temos que dar mão à palmatória, né? Nós temos que reconhecer. De todos os livros que eu já li, ninguém explicou e fundamentou tão bem a teoria da Umbanda quanto o Pai Rubens. Sim. Ninguém. Né?
Ninguém. As 7 linhas de Umbanda, como ele explicou, como ele teorizou a religião, ninguém tinha feito antes. Nós temos que ser sinceros e tem que dar mão à palmatória, nós temos que dar crédito a quem merece. Né? Depois dele, tem muitos outros autores. Antes dele teve Mate Silva, teve Omolubá, Leal de Souza, teve muitos, Diamantino, pai Diamantino, que eu tenho um amor imenso por ele, e tem muitos autores, né? Mas igual a ele teorizou, ninguém fez isso. Então nós temos que ter esse respeito e temos que dar essa mão à palmatória. E aí o que eu fiz? Com o conhecimento que eu adquiri, eu vim conversar com a minha mãe, apresentei para a minha mãe, vamos dar para os médios. Sim. Aí nós começamos a dar aqui os cursos aqui de teologia, outros cursos nós demos aqui também, e aí nós notamos que nós nos tornamos um problema. Às vezes nós nos tornamos um problema. Nós nos tornamos um problema. Qual que é o problema? Uma casa antiga, com fundamento de raiz, certo, dando teoria. Entendi. Quando muitas casas antigas, na verdade eles falavam assim, aprende com... Aconteceu isso contigo? Aconteceu. Aprende com o caboclo. Exatamente. Quando você tiver dúvida, espera seu caboclo vir terra que ele responde. Exatamente. E assim, gente, eu não acredito em curso de ponto riscado, eu aprendi a riscar ponto, isso que eu tenho que fazer o guia. Exato. Tem que fazer o guia. Mas assim, por que bate cabeça, por que bate palma, por que canta, o sincretismo religioso, a história da Umbanda é obrigação para mim de todo umbandista. Para mim é obrigação. E assim, você sentiu uma pressão por ser filho de manhã? Assim, as pessoas te olhavam de uma maneira diferente? Por exemplo, você tinha que ser um exemplo? Então, assim, a pressão que você está dizendo é assim, a cobrança é maior. Isso. Né? A cobrança é maior, muito maior. Era maior. Bem maior. É até hoje, né? Certo. É até hoje. Tem uma coisa que eu falo, você já deve ter visto eu falar isso em alguns vídeos, não existe um filho não existe um pai sem ter sido filho. Sim. E não existe uma mãe sem ter sido filha. Não existe. Não existe. Não existe. Ninguém nasceu de chocadeira. Né? Ninguém nasce de chocadeira. Então, e essa pressão me traz que, Paulo, quem te fez? Ou quem? Você foi filho de onde? Eu sou filho da Tenda Espírito de Umbanda de Santa Rita de Cássia. Aquela de 60, 70 anos o negócio muda. O negócio muda. Peraí, você conheceu o pai do Durval? É meu avô. Seu avô? Nossa, aí... Então, tinha mais esse impacto, né? No passado. Hoje não tem mais tanto esse impacto. Mas a pressão era grande por ser filho da casa. E quando você teve a ideia, né? Teve um direcionamento espiritual de abrir a sua casa, tremeu um pouco? As pernas deu aquela... Será que eu estou fazendo certo? Será que não? Ou já... Sim. Eu acredito assim, né? Que tem que existir as duas partes, né? O guia tem que ter a missão, sim, você tem que ter a missão e você tem que querer. Sim. Não adianta você ter a missão se você não quer também. Sim. Porque o guia tem que respeitar isso, né? É seu livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio que a gente deu foi Deus, não é o guia que vai te impor isso. Exato. É o que eu penso. Algumas pessoas jogam sempre a culpa no guia, né? Foi o guia que mandou eu abrir. Não foi o guia que mandou você abrir. O guia te falou que você tinha que abrir e você aceitou. E você quis, na realidade. Então, foi mais ou menos isso. Eu já estava sentindo no meu íntimo que eu podia fazer algo a mais. Né? Eu não era só sendo médium, que eu podia fazer algo a mais. Eu sentia isso. Sim. Só que eu não sabia como falar para minha mãe que eu queria abrir um terreiro. Eu não sabia. Eu tinha medo, na realidade. Eu tinha medo da reação dela. Eu tinha medo. Aí, eu me lembro que foi 4 de fevereiro de 1995. Teve a gira na quarta-feira, eu já era casado. O seu Flecha Certeira chegou para minha esposa, que já era médium da casa, e falou assim: filho, eu preciso conversar com você, só que aqui eu não tenho tempo. Fala para o meu menino preparar a casa, defumar a casa, fazer as firmezas, para que eu possa vir na sua casa. Porque naquela época, e acredito que até hoje tem que ser assim, você tem que preparar a casa para o guia vir, tem que defumar, tem que fazer as firmezas. Não é o guia cheguei para trabalhar. Não é assim, gente. Não é. Quem é um bandista e quem incorpora de verdade sabe que não é assim, né? Tem gente que pensa que incorpora e faz o que quer. Não, mas é o que eu penso, né?
Não é possível que nós e os mais antigos estão tão errados assim. E assim, acho que o respeito ao ritual, né? Ao sagrado, né? Ao sagrado, respeito ao sagrado. Aí eu preparei tudo, avisei minha mãe. Eu falei, mãe, ó, se oferece certeza, eu falei, não, vá, não, você faz defumação, você faz isso, faz. Sim, senhora. Fiz a defumação na casa, fiz a preparação, tomei meu banho de ervas, tomei meu banho de defesa, e ele incorporou. E aí ele me deixou muito consciente naquele dia. Foi até um negócio estranho, porque assim, atuando aqui nas gírias da minha mãe, eu alternava entre semiconsciência e inconsciência na época, na hora da consulência, né? Sim. E consciente na hora que tinha que me ensinar alguma coisa. Mas ele me deixou muito consciente, que eu até pensei que eu não estava incorporado, sabe? Eu não estou incorporado, gente, não é possível, eu estou vendo tudo, escutando tudo. E aí ele começou a conversar com a minha esposa e falou, olha, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão de formar médiuns, de formar filhos e de ter uma corrente. Só que para mim dar conclusão a essa missão, eu preciso que vocês aceitem que nós teremos uma casa. Sim. A minha esposa aceitou, aí o meu menino está ouvindo tudo, que eu estou deixando ele ouvir tudo, e aí ele se afastou, eu fiquei olhando para a Kátia olhou para mim, e aí que eu vou falar com a minha mãe. E aí que eu falo com a minha mãe. Aí esperei, eu fui absorver aquilo no sábado, eu esperei no domingo. Aí domingo fui falar com a minha mãe, lembra que eu falei para a senhora todo preocupado aí? Tá? Lembro, filho, mas está tudo bem, aconteceu alguma coisa com a Kátia, com o Renan? Não, mãe, ele falou que quer uma casa. Que maravilha, me abraçou. Aí ela me abraçou, falou que eu vou te ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nós afastávamos as coisas da sala, tirávamos sofá, tirávamos televisão, tirávamos tudo, montava o altarzinho, e ali um altarzinho que era altar móvel, a gente falava, né? Ia mudar o altar. No dia seguinte virava a casa de novo, e nós começamos a abrir a gira, assim. E dali começaram a vir pessoas que a gente nem imaginava, sabe? Estava passando na rua, batia na porta, Umbanda, posso tomar um passe? Ai, que legal. Então foi assim, começou a ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, depois não tinha mais espaço na sala, putz, e agora aí o preto velho, o pai Manuel, ele falou assim, ó, daqui um ano nós vamos ter um lugar maior. Eu falei, meu pai, só se eu ganhar na cena, eu não tenho dinheiro, meu pai não tem, imagina tudo. Quando a espiritualidade ela conduz. Ela vai direcionando, né? Ela conduz. Aí a Kátia, Paulo, a gente pode construir aqui atrás, pode fazer isso. Kátia, eu não tenho dinheiro. Vamos chamar um pedreiro para saber quanto custa, senão a gente nunca vai saber. A Kátia é explosiva, né? Então tá bom. Aí chamei o pedreiro. Aí ele me falou, não, dá para fazer isso custa, na época, acho que era 35 mil reais. Nossa senhora, 35, 32. Eu tenho anotado em casa. Aqui eu não me lembro agora. Aí eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu não tenho dinheiro, preciso construir, vou fazer uma proposta indecente para o senhor. Pensando que ele não ia aceitar nunca, porque pedreiro é tudo no cash, né? Falei, eu posso pagar para o senhor em 10 vezes. Tá, quando que a gente começa? Agora. Aí só que é o seguinte, eu não tinha dinheiro, nem para comprar material, né? Comprar material, mão de obra, tudo. Em 10 vezes, falei, putz, agora como é que eu faço? Aí a minha mãe acabou dando todos os blocos, junto com os meus irmãos de santo, acabou dando todos os blocos para minha casa. Aquelas 7 pessoas que eu te falei, um trouxe um saco de cimento, outro trouxe não sei o que lá, brita, e como se fosse, gente do céu, eu não acredito. E a coisa vai caminhando. E aconteceu. E eu continuava dando giro às sextas-feiras em casa da minha sala. Aí chega uma pessoa que do nada chega lá, nossa, vocês são muito pequenos. Não, nós estamos construindo atrás, está demorando um pouquinho e tal. Tirou um dinheirinho, colocou no bolso lá, falou, fica para contribuição, do nada. E parece que quando a casa ela não barganha dinheiro e ela passa por um momento que ela precisa ampliar, enfim, aparece. Parece que a espiritualidade direciona de uma maneira que é impressionante. Aparece. É que nós estamos vivendo numa época de economia muito fragilizada, né? Agora eu preciso ampliar o terreno, que não cabe mais. Eu estou fazendo revezamento do filho de santo para entrar na corrente. Porque eu falo, gente, eu não tenho espaço, eu não tenho gente, não tem como vocês entrar. Mas não adianta o senhor me mandar embora, eu vou ficar aqui. Mas eu não tenho lugar, não adianta o senhor me mandar embora, eu vou ficar aqui. Aí você vai falar, não quero. Aí tem que revezar mesmo. No final do ano passado, isso eu vou falar por mim, tá? Eu assisti um vídeo que você gravou, você, a sua esposa e o Renan.
Não sei se você vai se recordar desse vídeo. Foi bem no finalzinho do ano, se eu não me engano, foi Oração de final de ano. Esse vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Eu mandei para Vanessa. Eu chorei assistindo aquele vídeo. De verdade, eu chorei mesmo. Eu estava num momento meio fragilizado e eu assisti e para mim foi um divisor de águas. Assim, me emocionei muito. Eu queria saber para você. Eu estava muito fragilizado naquele dia. De toda a caminhada. Qual foi o momento mais emocionante? Não mais, né? Mas o momento emocionante que você viveu, que a Umbanda te proporcionou? Porque assim, a gente que é médium e às vezes semi-consciente, às vezes os guias que assistem a gente, eles levam a cura para alguém, às vezes a pessoa vem chorando e fala, ó, passei e recebi a cura, isso emociona a gente, né? Sim. Então a gente vive vários momentos emocionantes, mas para você qual que foi um momento marcante? Tem diversos momentos, se eu citar um ou dois aqui vai ser falta de respeito. Então eu vou falar de alguns momentos assim que eu me lembro até hoje. Um dos momentos foi o momento da minha coroação, que eu estava recolhido nesse chão, ali onde a Vanessa eu estava deitado ali, recolhido, e eu comecei a sentir muita dor de garganta. E a garganta começou a fechar e eu fiquei com medo de perder a respiração. Eu perdi a voz, tá doendo. E eu não tenho evidência. E eu vi o meu avô entrando por aquela porta. Aí ele ajoelhou do meu lado, fez um carinho e disse assim, calma, porque você é nervoso. Então isso pra mim me marcou até hoje. E a emoção, tá vendo? A Umbanda é isso aí, a emoção. Não tem como. E assim, não tem como não segurar as lágrimas. Quando a gente vive a Umbanda, a gente costuma dizer que assim, a Umbanda, ela representa tanto amor, né? Que parece que quando a gente está nos momentos de dificuldades, eu por muitas vezes já sonhei com meu pai, você falou essa questão do seu avô, enfim, as pessoas que passaram e acrescentaram na nossa vida, parece que naqueles momentos que a gente mais precisa, por mais que elas não estejam mais aqui nesse mesmo plano que a gente, elas dão um jeito de vir aqui e fazer com que a nossa caminhada fique um pouco mais leve. É verdade. E aquele momento foi assim, porque foi meu avô que me trouxe de volta, né? Sim. Eu entendi em dezembro de 1989 que ele queria me passar. Em fevereiro ele fez a passagem dele. E eu queria ter voltado antes, né? Hoje eu falo, eu devia ter aproveitado aquele professor, né, assim, conviver. Mas eu acredito que, assim, isso, depois que você contou a história, eu acredito que a gente já ouviu muito isso, né, que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Talvez se você não tivesse adquirido tanto conhecimento, uma trajetória tão rica, se você tivesse dedicado antes. Acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? No tempo. A minha mãe, ela fala muito isso, né? Que eu falo pra ela, não, ela devia ter aproveitado mais um pouco. Não aproveitado de sugar, não é isso não. É de viver mesmo, né? Aquela Umbanda com ele. E ela falou, não, mas você viveu, você ficou só um ano e meio fora. Mas foi aquele um ano e meio fora, parece que foi um vazio na minha vida. Assim, né? E ela fala isso, né? Tudo acontece quando tem que acontecer. Você voltou no momento certo, você se afastou no momento certo, voltou no momento certo e vamos caminhar. E vamos caminhar. A gente vai encerrar a parte 1 aqui. Tá. Eu vou deixar o canal aqui do Pai Paulo, se você ainda não conhece, né? Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sininho que fica ao lado da palavra inscrito, que é muito importante para a gente. Para nós curtir, comentar, nem que seja falar oi. Porque o YouTube traz informações, né? Isso, e assim, manda para os seus amigos, compartilha no grupo do Facebook lá que você segue de Umbanda, no grupo de WhatsApp do seu terreiro, porque isso aqui, galera, Pai Paulo, Maninha, terreiro aqui de espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, é a raiz da Umbanda, são os ensinamentos da Umbanda. Eu vou até pegar o Pai Paulo de surpresa. Na parte 2, a gente vai falar bastante aí a respeito de Exu e vai rolar um sorteio de um livro aí que vocês vão gostar. Eu espero por vocês. Axé. Axé.